qual é o maior sinal para vocês de que alguma coisa é um chamado, não é simplesmente um capricho, mas é um chamado da pessoa? Por vezes, o seu próprio juízo não é a melhor forma de descobrir o chamado. O que eu sinto, o que me parece, às vezes essa não é a melhor forma. Vocação e chamado, as duas palavras têm uma etimologia muito semelhante, que é basicamente essa ideia vocare, essa ideia de chamar, de você ser guiado por alguma coisa. Se vocês pegarem na literatura, no início de qualquer jornada heróica é o chamado. Tá lá o Hobbit acumulando bens na casa dele, o Gandalf chega lá e bate na porta e traz algum grande desafio para ele. Tá lá o Luke Skywalker, que a gente colocou aqui na imagem, vendo lá os dois sóis, né, e você vê que vai ter uma jornada grandiosa a partir daquele momento. Existe uma relação de você sair da sua zona de conforto, de você perceber que você vai ter que enfrentar algo maior do que você está acostumado. Então toda jornada do herói começa com a vocação, começa com o chamado. E aí vem o problema, porque na verdade a jornada do herói passa por uma fase de recusa do chamado. Por que tem a recusa do chamado? Porque a pessoa olha e fala, cara, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então a verdadeira vocação, por vezes, ela não é algo que é absolutamente confortável. Essa que é a questão. Ela, na verdade, é algo que vai gerar um desafio. E aí que muita gente se confunde. Como eu tenho hesitação, como eu me sinto, eu não sinto vontade, como eu vejo que o caminho vai ser difícil, isso não deve ser meu chamado. Então se eu sinto dificuldade, não é meu chamado. Besteira. Absoluta, total besteira. Então você pega ali Duna, o cara tá chamado ali para ser o imperador espiritual, divino, Blaster Master, mas ele hesita no chamado. Imagina o chamado do Hobbit destruir o Anel, é tão absurdo, né? O Anel é o maior drama político-social do mundo, assim, a maior desafio espiritual do planeta. E o Hobbit, ele basicamente nunca sai do gramado dele. Para os Hobbits é uma grande aventura e até a jornada do lado. Então isso é interessante, porque quando você olha as coisas que você tem, que você sente, né, pro chamado, às vezes você tem medo, entendeu? E aí que as pessoas se confundem demais, porque elas confundem o maior desafio. Para mim, o maior inimigo na hora da pessoa encontrar o seu chamado é a vontade. É o que a pessoa sente no momento, é o sentimento imediato. As pessoas acham que o chamado é o que elas sentem, o que elas têm, o afeto básico, o que elas estão sentindo na hora. Esse é um péssimo conselho, porque daí qualquer medo que você tenha vai te privar do chamado. Então, eu vou dar um exemplo, pessoas que se confundem. O cara gosta muito de música, e daí ele fala, então eu tenho vocação para ser músico. Gostar de música por si só não indica que você tem vocação para ser músico de modo algum. É igual um rapaz uma vez que eu falei, eu gosto muito de videogame, então eu tenho vocação para criar games. Eu falei, não é assim, não é bem assim que funciona, entendeu? Onde pesa é onde está a sua vocação. E aí vem o negócio. Talento tem a ver com vocação totalmente. Talento tem absolutamente tudo a ver com vocação. Porque veja, você começa a fazer algo. O cara fala, eu acho que tenho vocação para ser músico. Aí eu perguntei uma vez para o cara, né? Você toca música de maneira excepcional, né? O instrumento ali dele, acho que era o piano. Eu falei, tem vocação para ser pianista. Eu falei, você toca piano de maneira excepcional? Ele falou, não. Eu falei, então, cara, com todo respeito, isso não é um grande indicador de que você tem vocação para ser pianista. Ele falou, o cara até ficou meio ofendido. Eu falei, aí ele mesmo está se autoavaliando, falou, cara, não tem um talento excepcional para isso. Ter um talento excepcional indica algo, mas o talento não é suficiente ainda para ver a vocação. Então veja, o primeiro problema. Você pode se iludir simplesmente com a vontade e com o gosto subjetivo. Segundo problema, o talento não é suficiente. Ele é um indicativo, mas ele não é suficiente para você entender qual é o chamado. E aí tem um outro desafio também com as pessoas. Quando a pessoa pensa, mas Guilherme não tem talento para nada. E aí vem uma outra coisa que eu vejo que as pessoas se iludem demais. Vocação tem tudo a ver também com dever. Qual é o seu dever? Faça as coisas que aparecem, qual é o seu dever? Eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu preciso cuidar da minha esposa. Eu preciso, na verdade, resolver a empresa da minha família. Veja que a situação, por vezes, aparece na sua frente. Olha agora o cenário de uma pessoa que chega e fala assim,
cara tem talento para o mundo dos negócios. De outro lado, chega para ele um desafio grande da empresa e da família dele, que ele é a pessoa que pode ajudar naquilo, que pode resolver aquilo. Cara, a vocação está começando a gritar nesse caso, o chamado está aparecendo de uma maneira muito clara. Então, na verdade, a circunstância que aparece na sua frente, junto com o seu talento e disposição, começa a gritar o negócio. Tem ainda uma outra chave para isso, que é o que só você poderia fazer. Se eu não fizer, ninguém vai estar fazendo. O que é aquilo que só você poderia fazer? Quando você encontra algo que só você poderia fazer, há uma chance muito grande daquilo ser o seu chamado. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Essa é outra forma de formular isso, né? E quando você tem talento, vocação, mas não gosta daquilo. E aí que tá. Muitas coisas boas na vida, você não vai sentir gosto por elas na hora. Você vai ter que se esforçar. E você vai ter que colocar o sacrifício. Você não vai descobrir vocação sem colocar sacrifício. Vamos lá uma coisa. Eu não tenho talento para nada, não tenho vocação para nada, não tenho chamado para nada, tenho talento para nada. Isso me indica, na verdade, não que você não tem talento, isso me indica que você não bota esforço nas coisas. Porque todo mundo que está acostumado a sacrificar, a botar esforço nas coisas, descobre algumas coisas nas quais é melhor e outras que é pior. Se você está acostumado a ter uma vida disciplinada, você vai descobrindo sim coisas nas quais você pode ser útil. Olha outra forma muito grande. Como eu posso ser útil? Tem coisas que você gosta sem vontade que são inúteis. Tem coisas em que basicamente você pode ser útil para as pessoas. Eu conto a história quando eu era criança, e aí eu peguei essa fita cassete chamada O Soco do Dragão. Aí eu acho que era japonês com legenda, um negócio totalmente absurdo, assim. E eu boto, né, aí liga lá e tem uma cena que é o Goku, tá todo mundo surrado, o Goku fala, cara, se eu não for lá, quem vai conseguir resolver esse negócio? Quero ser total vocação. O Goku, claro, na infância era o máximo, né, porque ele fazia flexão com a gravidade 100 vezes aumentada com o dedo, né? Um negócio totalmente absurdo. Foi um dia que meus pais foram isso eu era bem criança, não lembro, acho que eu tinha 6, 7 anos. Meus pais foram num casamento, falei, cara, agora a casa é toda minha, né? Daí eu aluguei os 3, pedi uma pizza. Parecia aquelas cenas de filme dos anos 80, né? Pedi uma pizza e aluguei os 3 filmes de Star Wars, assisti os 3 de uma vez, né? Aquele momento da infância que eu falei, cara, eu sou o senhor dessa casa e tal. Em todos esses casos de histórias de heróis, o herói, por exemplo, mostra aptidão, sem dúvida, mas ele demora muito, é só com o treinamento e só com o esforço que ele começa a mostrar isso. E isso vale para a vida de vocês também. Se vocês não colocarem esforço, sangue e horas nas coisas, esqueça, você não vai descobrir nada sobre você mesmo. Você descobre as coisas sobre você mesmo quando você bota esforço nas coisas. A autodescoberta demanda 2 coisas: sacrifício e oração. Pessoas que são muito materialistas, muito hedonistas, que não têm uma vida contemplativa, falta autoconhecimento para as pessoas, sem dúvida alguma. E pessoas que não estão acostumadas ao esforço também tendem a padecer de falta de autoconhecimento. O esforço é um grande caminho para você se conhecer. É curioso isso, porque eu vejo muita gente falando, jovens, né, pessoas jovens, às vezes até mais velhas, mas muita gente jovem falando, eu tô perdido, eu não tenho talento para nada. O cara é sad boy, né, o bom e velho Shinji moderno. O cara mete o sad boy total e começa, minha vida não tem propósito, tem nada. E aí eu acho às vezes que se o cara começar a fazer flexão de braço, começar a ralar, sabe, para empreender, para fazer um negócio, imediatamente a vida já não parece da mesma modo, a vida já muda. E aí o cara começa a quebrar a cara com alguma coisa ele descobre. Sacrifício e oração são a chave. Se o cara se conhece, se o cara medita sobre os próprios defeitos, se o cara tem uma vida de reflexão, portanto uma vida de oração no sentido maior, né, olhando para um observador onisciente que ele não pode enganar, ou seja, a prática da confissão, o cara pedia o arrependimento, né, pelo mal que ele faz, isso é autoconhecimento puro. É puro autoconhecimento. Cara, autoconhecimento e oração tem tudo a ver. Aliás, oração boa é busca do autoconhecimento. Falaram aí do Hajime no Ippo, né? Clássico, né? Clássico. E tem um drama sincero ali, porque ele pensa em tem que cuidar do barco, né? Da família. Mas quando ele começa a ralar, a aptidão aparece. E aí ele descobre o chamado claramente.
Algum conselho para artistas de suas carreiras? Sou pintor clássico, terminarei meus estudos no ano que vem. Abraço de Portugal. Um grande abraço aí pro pessoal de Portugal como um todo. Ter uma mentalidade empreendedora, saber usar a internet para promover sua arte. Saber organizar eventos e coisas que consigam viabilizar a monetização da sua arte. Fora, claro, buscar excelência na arte cada dia que passa. O chamado de uma pessoa, ele precisa ter um senso de dever também para encontrar o seu chamado. Por exemplo, eu descobri a minha vocação para o matrimônio e pedi a minha esposa em casamento numa hora que eu primeiro meditei e rezei. E falei, olha, eu tenho que casar. Não é o caminho mais correto para mim casar. O caminho mais correto para mim é o matrimônio. Então não é que eu tava namorando alguém, não é não sei o quê. Então, na verdade, é aquele momento em que eu vejo a situação e eu falo, cara, eu primeiro encontrei a vocação, em certa medida. Depois eu fui chamar alguém para sair, que eu entendi que poderia ser uma boa esposa. Não inverti essa ordem, né? É mais improvável para o hedonista encontrar a vocação. É muito mais difícil. Quando a pessoa está vivendo uma vida hedonista, ela está cega para quem ela é de verdade. Tem um trecho muito forte que fala, né? Hoje nós vemos como num espelho. Lá nós seremos, lá se refere ao paraíso, né? No futuro, lá nós veremos tal como somos vistos. Nós nos veremos tal como somos vistos. Ou seja, hoje nós olhamos e nós só vemos a aparência, nós só vemos o imediato. Nós não conseguimos entender a nós mesmos com um maior nível de profundidade. Por isso que quando você está face à eternidade, é muito mais fácil você encontrar o seu chamado, porque você agora está olhando para alguém que te enxerga melhor do que você mesmo. Porque muitas vezes nós somos maus juízes em causa própria. Deus enxerga você melhor do que você enxerga você mesmo. Te conhece muito mais. E aí que a nossa soberba atrapalha, porque nós achamos que nós nos conhecemos plenamente. E é um equívoco. Nós, por vezes, achamos que nós nos conhecemos plenamente porque nós falamos, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu acho. Mas nós estamos olhando a nossa versão medíocre. Às vezes nós conhecemos melhor a nossa versão medíocre de nós mesmos do que a nossa melhor versão. Esse ponto para mim é muito forte. Eu tomo muito cuidado na hora que eu falo, eu sou assim. A falsa humildade é sempre um problema. Eu não tenho talento, isso não serve para mim. Isso aí é difícil demais. Tudo mau conselho lixo. Nunca coloque para sua vida o tipo de raciocínio como eu vou me nivelar por baixo porque eu, na verdade, sei que eu sou medíocre mesmo. Não faça esse tipo de coisa com você mesmo. Então entenda uma coisa. Você só vai ter autoconhecimento quando você estiver lutando para ser a melhor versão de você mesmo. A excelência vem com autoconhecimento. Então, pegar o melhor material, sabe? Não se nivelar por coisa pequena, não. Então, quando você se nivela por baixo, você se afasta da sua verdadeira vocação. Quando você para de sacrificar, se afasta da verdadeira vocação. Quando você vive o hedonismo, se afasta da vocação. Quando você para de rezar e de meditar, se afasta da vocação. Quando você não confessa as coisas, se afasta da vocação. Quando você não assume o seu sentido de dever, se afasta da vocação. Na medida oposta, quando você busca a sabedoria, busca a prudência, medita, sacrifica, ama as coisas, descobre os seus talentos, você se aproxima do seu chamado. Chamado é dever, cara. Eu tenho um chamado para ser pai de pet. Ninguém no mundo tem um chamado para ser pai de pet. O pai de pet, a maior vítima dele é o pet, entendeu? Porque o pet também não foi criado para ser tratado como um ser humano, ele foi criado para ser tratado como ele é. Que ele prefere, sem dúvida. Então tem cenas horríveis que você vê assim na rua sobre isso. Ninguém tem vocação para ser eternamente sustentado pelos pais. Igual o vídeo lá que estava circulando do cara, um italiano meia boca falando assim, não, o papai me sustenta e aí eu fico aqui embaladinha e tal. Desculpa, meu camarada. Você vê da cultura italiana que já produziu alguns das maiores figuras da história da humanidade. Com todo respeito, faça a eternidade, faça o seu dever, você ficar aqui embaladinha com o dinheiro do papai não é grande. E o pior é essas pessoas embaixo, melhor vida que dá pra viver. Melhor vida é o caramba, se for pra ser fraco, se for pra desperdiçar a própria vida, melhor vida. Se for pra ser um adolescente eterno, beleza. Agora, se for pra mudar as coisas, pra criar um legado, pra criar algo de grandioso, tá longe de ser a melhor vida, né? E os caras circulando isso assim na maior, né? Falando, não, tô aqui na Flórida. A Flórida é uma composição muito interessante, né? Porque tem uma mistura de um monte de empresário brasileiro ou latino-americano com um pessoal meio hedonista, com os aposentados americanos. É uma combinação muito exótica. Mas enfim, o ponto
É que essa história do tipo, papai paga minhas contas e tal, vou pra balada, isso não é vocação, isso não existe um chamado pra isso, entendeu? Tem um chamado pra ficar falido. Tem uma mentalidade que eu acho que intoxica as pessoas no Brasil fortemente. Que é uma mentalidade à lágrima. E que, obviamente, a ideologia atual tá fomentando, que é o seguinte. É fácil pra você falar, né? Você tem dinheiro, por exemplo. É fácil pra você falar, você nasceu com isso. É fácil pra você falar isso. Agora só inverte uma coisa, né? Que adianta essa mentalidade? Porque fulano nasceu com mais dinheiro. Porque fulano nasceu com uma aparência melhor. Porque fulano nasceu assim. De que adianta isso? A inveja é inimiga total do chamado próprio. Enquanto você fica preocupado com as outras pessoas, você nunca vai descobrir quem você é. Não tem como. Não tem como uma pessoa descobrir quem ela é. E descobrir quem uma pessoa é descobrir, como eu falei, a melhor versão. Ou a sua versão santa, né? A sua versão perfeita, a sua versão segundo a ordem da realidade absoluta. Isso é descobrir quem você é em última instância. Não tem como você fazer isso se você está preocupado com a vida dos outros. Cara, eu vou treinar ouvindo o Guilherme para treinar para ressurreição dos corpos. Eu falei, cara, aí agora a gente chegou num... Agora o cara transcendeu, entendeu? O cara chegou num outro nível. Vai crescendo lá na carreira e estuda muito, estuda filosofia, estuda os outros negócios também. Faz tudo que tem que fazer, mas vai lá e cresce na profissão. Não fica desviando muito de foco. Eu amo estudar, então não tem nada a ver com a PM. Não, seja um PM que estuda. E aí vira oficial, não sei nem como que funciona o processo, mas cresce na carreira. Até porque os chefes da vida militar e defesa como um todo tem que ser pessoas estudadas e pessoas com uma ampla visão cultural e intelectual, né? É igual as pessoas me perguntam, a vida militar, eu falo, cara, seja da vida militar, vá pra vida militar sim, mas seja 00, seja 01. Seja o cara que vai ser o oficial, que vai ser o general. Mas aí vai ter que estudar muito, é isso mesmo. Rala o sangue e seja o cara que vai estar nas cabeças do exército. Recomendo fortemente isso pra quem sentir chamado a isso. Isso não exclui uma vida de filosofia, não. Galera, sou médico, eu amo filosofia. Será que eu deveria largar a medicina pra falar da filosofia? Não, você deveria ser o melhor médico e estudar filosofia. Sou advogado há 10 anos, o cara tem um monte de causa e tal, só que deveria largar o direito para filosofia. Não, cara, você deveria ser o melhor advogado que você pode, crescer na sua carreira e estudar filosofia. E a filosofia vai te ajudar a ser o melhor médico e o melhor advogado. Mas você largou o direito e foi pra filosofia. Sim, mas eu tinha 20 anos, né? Tipo assim, era um negócio de... tava exatamente começando a carreira. Por vezes querer ficar trocando de coisa não é descobrir o seu chamado. Entendam? Descobrir o seu chamado não é ficar trocando de atividade pra testar um monte de coisa. Às vezes é você ser o melhor no que você já tá, entendeu? Ser bom de verdade no que você já tá, ir estudando as coisas e ir descobrindo, entendeu? Por vezes, dentro de uma própria área de atuação, você pode mudar o jeito que você atua, né? Cara, o Brasil, infelizmente, às vezes você tem... em vários lugares, né, isso acontece, mas aqui tem muito isso. O fenômeno do ambiente de trabalho lixo, assim, né, que ninguém quer saber de nada. Eu acho que é grinding, entendeu? Baixa a cabeça, só fica amigo de gente boa, para de perder tempo, seja cortês só com quem não presta muito, não perde tempo demais, assim, quero ser da galera, não entra nessa, faz amizade só com gente que te engrandece, baixa a cabeça e trabalha e vai fazendo as coisas, costurando seu próprio espaço. Quando vocês vão procurar amizade, sempre procure amizades melhores que vocês, pessoas que podem te engrandecer em algum aspecto. Veja, não é que a pessoa tem que ser melhor que você em tudo, mas em alguma coisa ela é muito boa, você admira ela em algum sentido, né? Londres tem a ambiguidade, eu vou produzir algum conteúdo sobre Londres quando eu estiver lá. Londres tem a distinta ambiguidade de ser um centro de tradição, sem dúvida, da Europa, e ser também um centro que disseminou ideias revolucionárias por todo o planeta, né? Então é uma cidade de fortes ambiguidades, né? Quando você procura o seu chamado, essa é uma coisa que me impressiona mesmo, né? Porque, eu não consigo encontrar, eu me sinto triste, eu me sinto desanimado, não sei pra onde eu vou com a minha vida. Quais foram as referências? O que te falaram? Cara, o único conselho que você recebeu foi o materialismo. Tudo é matéria, tudo é dinheiro.